ponto que fica no meio de algumas consoantes. O Dagesh, ele vai mudar a pronúncia de algumas consoantes. Algumas, na verdade, são duas consoantes que têm a sua pronúncia mudada, né, o seu som mudado. As outras consoantes que têm Dagesh não mudam a pronúncia, mudam a sua transliteração. Elas vão receber um Hzinho, um H no final da transliteração. Talvez você pergunta, muda alguma coisa? A mudança vai ser só a transliteração, né? Só vai haver essa mudança na transliteração. Então, duas consoantes que, quando recebem Dagesh, mudam a sua pronúncia. O bet e o pei. Bet e o pei. São duas consoantes que, quando recebem Dagesh, mudam a sua pronúncia, né? Uma outra informação que nós podemos trazer em relação ao Dagesh. Essas letras que estão aí em cima, nós já falamos sobre ela, né? Que são as Begat Kefad. Begat Kefad. São essas consoantes que recebem o sinal do Dagesh. Essas letras aí, 6 letras, elas... Alguém levantou a mão, não sei quem é. Oi, pastor. Ah, é Sou assim. eu, Silane. Boa noite. Boa noite a todos. Pastor, só para o senhor repetir, o senhor disse que o Dagesh, ele muda a pronúncia do PEI e de qual? Então, vamos lá, né? Pessoal, pode perguntar, não pode interromper, tá? É isso mesmo, não se intimidem, não. Então, duas consoantes que mudam a sua pronúncia, é o bet e o pei. Duas consoantes, é o bet e o pei. Quando recebem Dagesh, eles têm a sua pronúncia mudada, né? Quando recebe Dagesh, muda a pronúncia. O bet sem Dagesh é vet, vet. O bet sem Dagesh é vet. Enquanto o pei sem Dagesh é fei, fei. Então, a mudança da pronúncia altera, né? Há uma alteração da pronúncia com o aparecimento do Dagesh aí. Informações a respeito do Dagesh. Quando essas letras estiverem no início da palavra, terão Dagesh. Essas letras aí, ó. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Tav. Todas as vezes que essas letras estiverem no início da palavra, terão Dagesh. Todas as vezes que essas 6 letras estiverem no início da palavra, terão Dagesh. O Dagesh nunca aparecem nas guturais. A gente falou sobre as guturais, né? Mas é importante a gente lembrar das guturais que elas, a pronúncia delas passa pela garganta, né? Aleph, né? É uma gutural. Essas guturais, elas nunca vão ter Dagesh. Na aula passada, nós falamos o conteúdo sobre as guturais e a gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, né? Essa parte agora introdutória, ela é uma revisão de conteúdo que a gente já visitou lá atrás, né? Mas é importante, queridos, toda vez nós vamos fazer revisão, toda vez vamos falar de conteúdo lá atrás, para sedimentar, para ficar na nossa mente, né? Para a gente gravar. E outra coisa, não tenham dúvida, perguntem, e aí a gente vai conhecendo mais, né? Continuando, olha aqui, é o que eu falei, né? O bet sem o Dagesh, nós falamos vet. Bet sem o Dagesh, bet, vet. O Dagesh muda para bet. O kaf, o pei sem Dagesh, fica fei, fei. Pei sem Dagesh, fica pei. Só são essas duas consoantes
que mudam o som sem ou com o dagesh, né? O dagesh altera só essas duas consoantes, bet e o tei. Tei, né? Bet e o pei. Muda a pronúncia dessas duas consoantes. As outras consoantes, as outras 4 consoantes, elas só vão ter uma alteração com um H na transliteração. Então, essa informação é importante, a gente tem que guardar na mente, né? Agora, tem algumas exceções, hoje nós vamos trabalhar algumas exceções, né? Algumas exceções que vão surgir aí, talvez até você possa perguntar alguma coisa sobre essas exceções, mas a gente vai construindo esse conhecimento no decurso da nossa exposição. Vez por outra, alguém traz aí uma dúvida, mas se for para a gente responder lá na frente, eu vou falar, ó, lá na frente nós vamos responder isso. Esses dias a Simone, né? Eu ia falar Shimone, pegando o Shin aí, né? A Simone fez uma pergunta que ela tem a ver com o conteúdo que nós vamos ver ainda hoje. Acho que a gente vai ver esse conteúdo ainda hoje, né? Como, por exemplo, o Dagesh em outras letras. O Dagesh em outras letras. Então, nós vamos ver isso. O Dagesh vai aparecer em outras letras, sim. Só que a função será diferente. Então, nós vamos ter essa informação. Esse Dagesh aqui é chamado de Dagesh fraco. Dagesh fraco. Enquanto depois nós vamos ver o Dagesh forte. Então, as outras letras vão receber um Dagesh forte. Muito bem. Conteúdo aí, revisão, né? A gente está revisando esse conteúdo aí do Dagesh. Agora, pessoal, essa informação, ela é nova para a gente, mas é de fácil entendimento também. Nós falamos que o hebraico não tem vogal. O hebraico não tem vogal. Na verdade, o hebraico primitivo, antigo, arcaico, ele não tinha vogal. As vogais foram inseridas posteriormente pelos maçoretas, que colocaram os sinaizinhos embaixo das vogais, né? Das consoantes. O que então são os sinais maçoréticos? São sinais pontuados, né, que aparecem embaixo das consoantes. Esses são as vogais aqui, ó, né? Aqui, por exemplo, é uma vogal, né? Ficou meio mal desenhado. Outra vogal. Aparecem embaixo das consoantes, né? Uma outra vogal. Então, aqui são vogais, né? Que aparecem embaixo das consoantes. Só que, imagina a dificuldade, ou imagina como escrever um hebraico arcaico, antigo, sem vogal. Sem vogal. Como que os judeus antigos, antes dos maçoretas, liam as palavras, conseguiam ler sem vogais? A resposta passa por essa informação aqui, as mater lectiones. Mater lectiones, ou as mães de leitura, né? Traduzindo aí, as mães de leitura. As mães de leitura são consoantes, no caso aí, 4 consoantes, que têm função vocálica. São 4 consoantes que têm função vocálica. E quais são essas 4 consoantes? Essas consoantes que estão aí grafadas, né? São 4 consoantes que nós podemos destacar. Aleph, Re, Vav e o Iod. 4 consoantes. Essas 4 consoantes, antes do texto maçorético, antes das vogais, tinham funções vocálicas. E aí você pode perguntar o seguinte, mas nós não estamos estudando agora um texto vocálico?
né? O texto consonantal, nós não temos mais acesso a ele não está mais disponível, né? O que nós temos agora são textos vocálicos, não temos mais textos consonantais, nós só temos textos massoréticos. Por que estudar mater leciones, ou mãe de leituras? Porque ainda em algumas palavras essas mater leciones aparecem. Particularmente essas duas letras aqui. Particularmente essas duas letras, Aleph e o Re. Essas duas letras vão aparecer em muitas palavras no final delas. No final das palavras, nós vamos encontrar essas mater leciones. E aí alguma coisa vai mudar para a gente no sentido de separação das sílabas, classificação, algumas classificações que serão destacadas aqui. E aí uma pausa, né? Uma pausa até para a gente beber uma aguinha. Uma pausa no sentido de falar para você o seguinte: eu estou fazendo uma espécie de seleção, né? Tem muita coisa que na nossa tarefa aqui de aprendizado, elas não terão muita influência, a gente não vai ter muita necessidade de passar por aqui. Daqui a pouco você vai ver alguns sinaizinhos que eu não falei. Na tradução ou na exposição da palavra, quando a gente vai ver, tem algum sinalzinho que eu não falei. Mas eu vou explicar o que, que é esse sinal, né? O que, que é isso e tal. Mas o conteúdo fica muito denso se a gente tiver que falar todas as informações. Agora, essa aí não tem como a gente deixar de falar. Por quê? Porque vai influenciar no nosso trabalho, na nossa informação, e não é nenhum bicho de sete cabeças, né? É você gravar que essas letras têm ou tinham funções de vogais. Em algumas palavras elas aparecem não mais para ter o som de vogal, mas para dizer que ele tem uma mater leciones e vai mudar um pouco a nossa classificação. Alguma dúvida? Então tá, vamos continuar. Continuando nosso estudo do Dagesh. Falamos do Dagesh fraco, né? O Dagesh fraco, ele muda a forma, ou melhor, a pronúncia de duas consoantes e na transliteração as outras consoantes vão ganhar um H na transliteração. Agora nós temos o Dagesh forte. O Dagesh forte tem uma função diferente. E a função dele é duplicar a consoante. E ele é precedido de uma vogal breve. Mais uma vez, Dagesh forte tem uma função de duplicar a consoante e é precedido de uma vogal breve. Informação importante para nós, porque nós vamos ver esse fenômeno, né? Nós vamos ver isso aí acontecer na transliteração, e aí a gente vai ficar perdido, né, se não tiver essa informação. Transliterando e tal. Então, existe o Dagesh fraco e existe o Dagesh forte. Qual a função do Dagesh forte? Duplicar a consoante onde ele aparecer. E ele aparece, é uma informação importante, precedido de uma vogal breve. Aqui nós temos um exemplo, né, de um Dagesh forte e também um Dagesh lene, um Dagesh fraco. Nós temos aqui essa informação. Aqui está o Dagesh forte. Dagesh forte. Olha ele aqui, ó. Dagesh forte. E aqui está o Dagesh fraco. Entendeu? Eu vou escrever aqui, ó, só para a gente ter a informação
fraco. Pastor, eu estou meio perdida nessas informações aí. Ah, sim, Simone. Mas a gente vai ficar claro daqui a pouco. Eu acredito. Se não, a gente volta e fala de novo, tá? Vamos, a coisa vai ficar mais clara daqui a pouco. Porque o símbolo não muda, né? Entre Não, um e outro. Só vai mudar, então, a letra. não é nem a letra, sabe por quê? Porque assim, a informação que vocês precisam ter do Dagesh fraco, as Begad Kefat, aquelas 6 consoantes. O Dagesh fraco só aparece nelas, né? O Dagesh fraco só aparece nelas. E ele só muda o som do bet e do fei, né? Do bet e do fei, só do pei. Só essas duas letras mudam a pronúncia. O Dagesh forte, ele tem a função de duplicar a consoante. E a informação ela vai ficar mais clara na hora da gente traduzir ou transliterar, poderíamos dizer assim, né? A informação que a gente precisa ter agora é Dagesh forte e Dagesh fraco. O Dagesh fraco é esse aqui, Dagesh fraco. Dagesh forte é esse aqui. Vamos ver lá a informação de novo? Olha aqui, ó. Precedido de uma vogal breve. Vogal breve, né? Vogal breve. Aqui está o Dagesh fraco, iniciando uma sílaba. Iniciando uma sílaba. Então, nós temos um Dagesh. O Dagesh sempre aparece no começo de uma palavra. Começo da palavra aqui, ó. Fraco, forte. O forte aparece no meio da palavra, no final da palavra, precedido de uma vogal breve. O fraco, ele começa a palavra e não é precedido de vogal nenhuma. Entendeu? Ele começa a ler daqui, ó. A gente começa a ler daqui para lá, ó. Aí ele começa com a consoante, vogal e outra consoante. Já o Dagesh forte é precedido de uma vogal aqui, ó. Tá vendo? Então, essa informação é importante para nós identificarmos o Dagesh. Identificou que não faz parte de nenhuma daquelas 6 letras, as Begat e Kefat, né? Você já tem informação de que é um Dagesh forte, né? Já tem informação de que nós estamos diante de um Dagesh forte. Muito bem. A informação que vocês precisam ter agora, anotem, né? Anotem aí no caderno, é o Dagesh forte. Ele duplica a consoante que ele aparece. O Dagesh forte duplica a consoante que ele aparece, onde ele aparece. O Dagesh fraco, ele não vai duplicar a consoante, ele vai mudar o som do bet e do pei. Vai mudar a pronúncia dessas duas consoantes, enquanto as outras consoantes serão simplesmente transliteradas com o H. Não vai ter diferença nenhuma, nem na pronúncia, nem na forma. Né? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Professor, Sim, Priscila? o senhor falou que esse Dagesh fraco, ele aparece mais no começo da palavra, né? Só que aí ele tá quase no final, né? Ah, Porque lê da esquerda para a direita. Eu não sei se tá espelhado pra gente, eu não sei.
porque, assim, olhando aqui para mim, ele está quase no final. Na verdade, o que aconteceu é que nós temos aqui duas palavras. Ah, tá. Eu estou tentando saber se isso, a sua intenção, se isso era uma palavra ou era uma relação de letras, né, para a gente tratar cada uma isoladamente. São duas palavras, no caso, né? Aqui diante de duas palavras, né? Então, deixa eu Ah, tá. aqui, né? Que vai ficar mais fácil para nós. Aqui, então, mudou aqui. Nós temos a primeira palavra e a segunda palavra, onde aparece o dagueche fraco e o dagueche forte, né? E Na escrita no hebraico não tem essa, vamos supor, a separação das palavras com o espaço igual na letra, na escrita em português, no caso, igual, por exemplo, quando a gente termina uma palavra, você dá um espaço e começa uma nova palavra. No hebraico não é assim? É tipo emendado um no outro? o hebraico não tem separação. Nos textos que nós vamos trabalhar, a coisa vai ficar um pouco mais facilitada. A gente vai conseguir ver uma certa separação. Mas o hebraico mesmo, ele não tem separação, as letras são todas juntas, elas são mais ou menos igual está aqui, né? Igual foi colocado aqui, porque o texto ele é igual o grego também, vocês estão estudando grego, o grego é todo junto, ele não tem separação, não, é todo maiúsculo, né? E sem separação e sem espaço entre as letras. O hebraico que nós vamos trabalhar, a gente vai poder ver uma certa diferença, mas não, não tem separação entre as palavras, né? Entre as frases também, as frases não se separam, as palavras não se separam, mas vai ficar fácil para a gente quando a gente for identificando as palavras, entendeu? Agora causa uma certa confusão, porque a gente não consegue ainda, nesse momento, fazer uma identificação das palavras. Vamos voltar aqui o seguinte, para a gente, vou caminhar com vocês, tá? A gente vai caminhar junto. Vamos transliterar essas palavras. Vamos lá, né? Aqui, primeira letra que nós vimos lá foi cadê aqui? Re com patá. Re com patá. Não é isso? Vamos voltar lá, ó. Re com patá. Cadê? Depois, acompanhando aí. Men. Cadê? Men. Não é final, é um men no meio da palavra, né? Com um hirek. Hirek, Catan. Cadê? Com hirek, Catan. Só que, quando tem esse ponto, ele dobra. Então, nós temos dois mens. Dois mens. Aí você coloca M duas vezes na hora de transliterar. Você coloca dois M's. E depois, nós temos um Dalet, né? Não, peraí.
Aí nós temos Rami. Cadê aqui? Ramesh. Ramesh. Ficou Ramesh. Conseguiram traduzir? Ou transliterar? Depois do men, qual é a letra? Aí nós temos o Hirek. Aqui de novo. O Hirek Katan. E depois? Aí nós temos depois o Resh. O Resh aqui, ó. Certo? Ô, pastor, Quem está falando? beleza, boa noite. Cheguei, estava trabalhando, cheguei agora. Só uma perguntinha. Você falou que é Ramesh, certo? Isso. Ah, Aqui de novo. Aqui. não sei se é exatamente isso que eu estou vendo aqui. Eu até separei aqui, mais ou menos. O Re com Patash, Ra. Isso? É assim que funciona? Você ouviu? Sim. O Re com Patash, Ra. Men com o Iraque, né? Iraque. Ele dá o som de me, no caso, né? É assim que funciona. E o Dalet com... Esqueci o nome desses dois bichinhos aí, mas... Aqui ele duplica, olha. Sim, vai, professor. Duplicou, né? Duplicou. No men ele duplica. Travando. Mas eu acho que não é, é Dalet ou é Resh, pastor? A última letra É Resh, né? Não é Dalet. é Resh, é isso mesmo. Ah, Ah, tá. é um reche. Certo, entendi. Então, esse último aqui é um reche. Isso. Aí, eu não sei se eu estou seguindo essa ordem certa. Para mim, tô tentando. Talvez eu esteja errado. Você falou que é Ramesh, eu estou tentando ligar o Ramesh e o CH, no caso é CH, né? Eu não sei se funciona assim a divisória, se divide também, não sei como funciona isso. Aqui, ó, nós temos uma palavra até aqui, ó. Porque esse aqui é uma semivogal, né? Uma semivogal. Esse aí, quando ele tá sozinho, ele não tem som, né? Ele não tem som, né, de nada. E Não é isso? como se ele ficasse mudo, né? Isso. É. Agora, a gente tem aqui, ó. Vamos transliterar. Pessoal, essa tarefa nossa é a tarefa que a gente vai ter que fazer, tá? Vamos de novo aqui. Vamos ver se a gente faz aqui, ó. Primeira letra. Vamos voltar lá. É o Re. Primeira letra. Re. A vogal embaixo do Re. Vamos lá.
é um patá, né? Então, a gente tem o H mais o A, continuando. O men, né? Nós temos aqui o men, olha, que é a próxima consoante. Vamos voltar lá no alfabeto, olha. Men. Aqui, ó. Men. Só que nós temos um ponto aqui no men. Um ponto, né? Esse ponto do men, ele é o conteúdo que a gente está estudando hoje, que é o Dagesh forte. E quando ele aparece, nós duplicamos a consoante. Então, nós temos dois M's aí. Então, vamos transliterar. Nós já temos um H, um A, que é uma vogal breve. Depois, nós temos o men, duas vezes, né? Você duplica o men. E aí, depois, nós vamos ter uma outra vogal, que é uma vogal breve, que é o hirek. Ele aqui, ó. O hirek. Né? Cadê? Hirek. Aqui, ó. Correto? E aí, depois, nós temos a última consoante, que é o resh. É Resh ou Dalet? O Dalet é esse aqui, olha. Não é o Dalet, porque ele tá diferente aqui, ó. É o resh. É o resh, olha. Correto? Quem fez uma transliteração diferente aí? Aí, Ô, essa... pastor, só uma observação. Cada letra dessa, os pequenos detalhes já são outra letra, não é isso? por exemplo, Porque elas são muito parecidas, mas, por exemplo, esse aí que o senhor falou, que é o resh, ele já parece um 7 para a gente aqui, por exemplo. E a última lá, ela já não. Eu até tinha botado aqui, mas eu confundi. Não é o resh, lá é outra letra. Então, o resh é essa aí, que tem essa entradinha aí, que para a gente parece um 7, né? Eu acho que é mais a fonte, né? Essa fonte aí deixa as letras um pouco parecidas. Mas a última, então, qual seria a letra, se não é o Resh? mas é o resh mesmo. É o resh mesmo. Mas aí, então, aí são dois Resh? Não. Um é o re. Então, dessa palavra que a gente está transliterando, essa última consoante. Sim. Você falou que é o Resh. Resh, isso mesmo. Translitera-se pelo R. Estou perdido. Então, o que nós vamos fazer, por enquanto? A transliteração, depois nós vamos corrigir, depois nós vamos trazer a informação da palavra, né? O que eu queria que vocês gravassem agora é o Dagesh forte. O que ele faz com essa letra aqui? Ele duplica essa letra.
né? Então, nós vamos ter 2 M's aqui, olha. Né? 2 M's. Ô, Simone, essa primeira aí é o rê, né, pastor? É o rê, né? A primeira. Aqui, A aqui, primeira, isso, é o rê, né? que é um re. Translitera-se pelo H. Uhum. Aqui, ó. Esse é um re, translitera-se pelo H. Eu entendi. O que eu estou falando é essa que tem os 2 pontinhos embaixo. Ah, sim. Que letra é essa? Essa é, vamos ver lá, aqui para ficar mais claro, essa daqui, ó, resh. Aqui, ó. Que aí, transliterado, ficaria R. só o R. O R. Mesmo com esses 2 pontinhos embaixo. Esse pontinho embaixo é uma semivogal. A semivogal, ela não vai ser pronunciada. Ela vai ficar somente com a consoante. Entendeu? Essa vogal aqui embaixo, ela é só para dividir a sílaba. Onde a gente encontrar essa semivogal aqui, você sabe que está dividindo a sílaba. Ela não é traduzida, não é transliterada, é uma semivogal. A gente falou dela na aula passada, né? Então, informação para a gente aqui, pessoal, para você guardar aí no seu caderno. Dagesh forte duplica a letra. Então, se eu tenho aqui um men, eu vou colocar 2 M's. 2 M's, entendeu? Então, essa é a informação que vocês têm que guardar. Já o Dagesh lene, que é o Dagesh fraco, ele não vai duplicar a letra. A gente já tem essa informação. Ele vai mudar o som, né? O bet sem Dagesh fica vet. Com o Dagesh fica bet. E olha que ele começa a sílaba, começa a palavra e, né, não é precedido de vogal nenhuma. Não tem nenhuma vogal antes dele, né? Então, No caso, com o Dagesh, ele é bet. É isso? Com o Dagesh, ele é bet. Bet. E sem o Dagesh, ele seria vet. Vet. Aqui, nós temos essa informação aqui, ó. Sem o Dagesh, vet. Com o Dagesh, bet. Correto? O Dagesh só muda o som de 2 consoantes. O bet e o pei. O Dagesh muda o bet para vet e o pei para fei, sem o Dagesh, né? Agora, a informação importante para nós é que toda vez que uma palavra começar com essa letra, ela sempre terá Dagesh. Sempre terá Dagesh. Então, essa informação é importante para nós, né? Muito importante. Muito bem. Uma outra coisa que nós precisamos saber, pessoal. Precisamos saber. Porque nosso objetivo com essa aula de hoje é chegar aqui, ó. Chegar nessa informação. A separação das sílabas. Como é que separa as sílabas no hebraico? A estrutura de uma sílaba no hebraico é consoante mais vogal. Quer dizer, eu tenho aqui uma consoante e eu tenho uma vogal. Aqui tem uma sílaba, né? Eu tenho uma consoante e tenho uma vogal. Logicamente, eu tenho aí, então, uma sílaba, que ela foi, ela está grafada com uma forma, né? Consoante mais vogal. Então, aí está uma sílaba. Agora, eu tenho também a seguinte estrutura.
consoante mais vogal, consoante mais vogal, mais consoante. Consoante mais vogal, mais consoante. Aqui também é uma sílaba. Aqui também é uma sílaba. Só que essa sílaba, ela tem uma outra estrutura. Entendeu? Enquanto tem uma sílaba aqui, aqui também eu tenho uma sílaba. Consoante, vogal, consoante. É uma sílaba. Certinho? A estrutura do hebraico é consoante mais vogal forma uma sílaba. Também a estrutura do hebraico é consoante mais vogal mais consoante forma sílaba. É muito fácil a gente entender isso. Pastor, só voltando um pouquinho, como que ficou a última transliteração da última palavrinha? A gente não transliterou, não, porque o objetivo aqui era só mesmo mostrar o Dagesh, né? Tá. Entendi. Ok. Mostrando aqui que o Dagesh aqui, ele mudou o som do Bet, né? O Dagesh muda o som do Bet. Enquanto o Dagesh aqui, ele duplica o Men. Então, essa é a informação que a gente Ok. precisa ter. Né? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente agora, pessoal, é o seguinte: a estrutura da sílaba no hebraico é consoante e vogal. Uma sílaba. Consoante, vogal, mais consoante. Uma sílaba. Entendemos? Temos aí uma formação de sílaba. Você talvez pense no português. É a mesma coisa. Eu tenho uma consoante mais uma vogal. Forma uma sílaba. Eu também tenho uma consoante, uma vogal, uma consoante. Formo uma sílaba. Por exemplo, nesse exemplo aqui do consoante, vogal, consoante, a palavra carro. Como que eu separo a sílaba aqui? É exercício de primeiro grau, né? Como é que eu separo a sílaba aqui? Carro. Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal. Né? Palavra dá só aqui, né? Dá. Consoante, vogal. Então, essa estrutura é a mesma estrutura que nós temos no português. Outras línguas, como inglês, alemão, varia um pouco aí, porque é possível que a gente tenha uma sílaba com consoante, consoante, vogal, né? O português também tem essa estrutura, mas o alemão e o inglês têm algumas estruturas um tanto diferentes dessa que nós estamos apresentando aqui, consoante mais vogal, consoante. Mas no nosso exercício que nós vamos fazer, a nossa tarefa diária aqui, do nosso trabalho, é importante a gente guardar essa fórmula aí. Como que separa uma sílaba no hebraico? Consoante mais vogal forma uma sílaba. Consoante mais vogal mais consoante forma uma sílaba. Então, essa informação é preciosa para nós. Né? Poderíamos formar outras sílabas, né? Com outras consoantes que nós já conhecemos. Por exemplo, o bet, né? O bet, mais a vogal, ba. Então, assim, nossa tarefa é saber que consoante mais vogal forma uma sílaba. Consoante mais vogal mais consoante forma sílaba. Porque a nossa tarefa agora é separar sílabas, fazer uma distinção, uma separação das sílabas. Muito bem, pessoal. Agora é o seguinte, olha. Nós falamos que vogal mais, ou consoante mais vogal
forma uma sílaba. Essa sílaba é classificada como sílaba aberta. Sílaba aberta. Ixi, ficou feio. Sílaba aberta. Uma vogal, uma consoante, mais uma vogal, forma uma sílaba aberta. Enquanto que uma consoante, mais uma vogal e uma consoante, logicamente, forma uma sílaba fechada. Então, no hebraico, nós temos sílabas abertas e sílabas fechadas. As abertas sempre terminam com vogal. As fechadas terminam em consoante. Voltando de novo à estrutura aqui. Ó. Como que eu sei que essa sílaba aqui é aberta? É porque ela termina com vogal. Lembrando que o hebraico eu leio assim, olha, daqui para baixo, né? Então eu começo com a consoante e termino com a vogal. Começo com a consoante e termino com a vogal. Aqui, eu começo a leitura daqui para cá. Começo com a consoante, vogal, consoante. Né? Vogal, consoante. Aí eu tenho uma sílaba fechada, porque ela termina com consoante. Tudo bem? Alguma pergunta? Sílabas fechadas terminam com consoante. Sílabas abertas terminam com vogal. Sílabas abertas terminam com vogal. Sílabas fechadas terminam com consoante. Essa informação é simples, só a gente guardar. Né? Uma sílaba aberta termina com vogal. Uma sílaba fechada termina com consoante. Agora, nós vamos juntar tudo isso aí que a gente falou, né, que a gente viu até agora, e nós vamos fazer alguns exercícios. Nós vamos trabalhar um pouquinho, né? E o nosso trabalho agora é separar as sílabas. O trabalho que nós vamos fazer agora é separar as sílabas. Eu trouxe algumas palavras, e aí foi o que a Priscila falou, né? A gente tem que tomar cuidado com a fonte, porque a fonte engana a gente. A gente pensa que é um Dalet, um Resh, pensa que é outra letra, né? Até, mas as fontes às vezes atrapalham um pouquinho a gente. Nosso trabalho agora, pessoal, é separar essas sílabas. Separar essas sílabas. A informação que nós temos é que a estrutura de uma sílaba no hebraico é consoante mais vogal, formam a sílaba. Consoante mais vogal mais consoante formam a sílaba. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a palavra e identificar as vogais. Identificar as vogais. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para vocês copiarem essas palavras e dividirem as sílabas. Não se preocupem ainda em transliterar. Se quiser transliterar, pode, não tem problema não. Mas eu quero que você divida as sílabas e coloque quantas sílabas tem a palavra. Depois nós vamos contar quantas sílabas tem as palavras, e aí a gente vai terminar esse exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter 5 minutinhos para a gente fazer esse exercício aí, tá? Divisão dessas 6 palavras. Dividir elas em sílabas. Podemos fazer? Então, vamos lá. 5 minutinhos para a gente dividir essas palavras em sílabas. Pastor, eu não vou mentir não, hein? Eu não consegui assimilar, não.
Eu estou esperando a parte que vai ficar Então, mais fácil aí que o você que- está falando. Olha aqui, uma informação que vai ser útil, tá? Vamos voltar lá. Consoante mais vogal, consoante mais vogal, consoante. Então, o que eu tenho que identificar de início aqui? Onde estão as vogais? Cadê as vogais? Uma, duas. Duas vogais. Se eu tenho duas vogais, quantas sílabas eu vou ter? Duas sílabas. Olha aqui, ó. Duas sílabas. Então, eu identificando as vogais, eu automaticamente estarei dando um passo gigantesco na divisão das sílabas. Vamos voltar à fórmula aqui, ó. Consoante mais vogal. Consoante, vogal. Aqui, ó. Consoante mais vogal. Aqui, consoante, vogal, consoante. Né? Eu tenho, então, a fórmula de consoante mais vogal mais consoante. Né? Vamos tentar transliterar, não é? Vamos tentar transliterar aqui, para ajudar. Então, voltando lá, pessoal, para a gente estar, né, fazendo o exercício direitinho, vamos voltar lá no nosso Aleph Bet, né? Eu tenho aqui um Shin, ó, Shin, né? Tá aqui. Shin, né? Shin. Como é que eu translitero o Shin? S, H. S, H, é o Shin. Depois, eu tenho uma vogal. Cadê a minha vogal? Olha ela aqui, ó. É um Kametz Gadol. Kametz Gadol. E aí, eu tenho o Shin mais o A, né? Chá. Olha a sílaba aqui. Gente, que difícil escrever esse negócio. Chá, né? Mas a nossa tarefa aqui, primária, principal, é dividir, não é nem transliterar. Mas eu tenho aqui o shin, a vogal A, né, que é o no alfabeto. Depois eu tenho outra consoante, né? Vamos voltar lá. Devagarzinho, pessoal, para todo mundo compreender, não tem pressa, né? Cadê aqui a outra vogal? Aqui, ó. Lam, a outra vogal. A outra consoante, lamed. Então, eu tenho lá um lamed. Shalom. Agora, olha que interessante, pessoal. Esse aqui é um vav. E o vav é uma consoante, né? Só que nesse caso aqui, o vav não está funcionando como consoante. Ele está funcionando como uma vogal. Vamos ver aqui? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ele está funcionando como uma vogal. É um roller, rollen, não é isso? Ele funciona como uma vogal. Vamos ver aqui? Aqui, ó. Então eu tenho chá, lo, né? Xalô. E depois eu tenho uma consoante no final. Só que essa consoante aqui é uma consoante que está no fim. E ela vai sofrer uma alteração. Por quê? Porque ela, a alteração que ela vai sofrer é porque ela está no final, é o men final. Aí a palavra é shalom.
Shalom. Shalom. Fizemos a primeira. Dá para fazer o resto? Vocês conseguem fazer as outras 5? Em 5 minutos eu não garanto, não. Não. Então, mas é um exercício. Eu pensei que 5 minutos era para copiar. Não. Eu já estou te aplaudindo pelo 2, tá? Boa noite para todos. Boa noite, pastor. Boa noite, Sônia. Deus abençoe. Pessoal, eu não estou aqui para complicar, não. Eu só estou aqui para ajudar, mas vamos lá. Se a gente precisar de mais 5, a gente dá mais 5, né? O conteúdo hoje é a gente fazer a divisão de sílaba, né? E a gente vai caminhando. Vocês percebem que a gente tem que estar com o Aleph Bet na nossa cabeça. Não se preocupe de você ter que, como eu estou fazendo aqui, ó, voltar lá no Aleph Bet para você gravar. É o exercício que vai fazer a gente gravar, que a gente vai... nossa tarefa no próximo período é só transliteração. A gente vai cair dentro da transliteração, tá? Então, é a nossa tarefa depois. Quem é Solange Jardim aí? Por favor, fala quem é. Solange. Solange Jardim. Estou, o Zezé que está usando. Ah, beleza. Obrigada. Entendeu? Tá. É porque o meu notebook aqui, eu tive que usar o celular. Tá bom. Aí eu de e-mail. É só para questão da chamada aqui. Ah, Valeu. Poliana, fazendo chamada aí, né, Poliana? Com certeza. Tá certo. E aí, pessoal? Vamos lá. Acho que não passou 5 minutos, não, ainda mas... não, pastor. Não, Sônia? Não, eu cheguei agorinha, pastor. Eu estava no médico. Ah, tá. Demorei um pouquinho, porque eu estava no ortopedista, Então tá bom. fazendo a fisioterapia. Vamos fazendo junto aí, então, pessoal. Pastor, Nessa tarefa, sim? essa segunda letra aí, dessa segunda palavra aí, do lado da que você já explicou, é o Yod? É isso mesmo? Segunda letra? É. Você está falando essa daqui? Esse tiozinho aí. Ah, aqui, Não, né? perdão, é isso aí, é porque, enfim, esqueci que era da É o esquerda ou da direita. Esse aqui é um iode mesmo. É o Yod mesmo, né? Beleza. É um iode. Eu fico em dúvida desses, igual, por exemplo, essa primeira letra aqui é um bet, não é? A primeira letra é... Isso.
Esses 2 pontinhos embaixo, quando é que eu vou saber que ele vai ser mudo ou não? Porque a segunda letra é um Dalet, não é um Dalet? Isso. Um Dalet com deixa eu olhar aqui que eu... Serê? Ô Simone, esse ponto aqui, ele vai ser mudo quando ele estiver antes de vogal. E nessa situação aí, ele tem som de quê? Se tiver uma vogal aqui, ele vai ter o som da vogal. Entendeu? Por exemplo, se tivesse do jeito que eu escrevi ali, aí ele seria ba. Ba. Mas como não tem vogal nenhuma, ele vai ser uma semivogal que vai ter o som de E. Pois é claro que a gente tem que exercitar muito, mas exatamente essa letra aí que você está falando aí, ó, ele está querendo que seja um B, mas por que não colocar o E por baixo, né? Os dois pontinhos, que não é 2 pontinhos, né? É o tisserê. Por que não colocar o tisserê, mas ele colocou um cheva aí, né? Um cheva, né? Não é isso? Sim. Porque ele quer puxar para B. Qual a intenção? É porque eu não consegui entender ainda a natureza do Sheva ainda, como é preciso entender. Então, eu estou querendo que fosse um tisserê ali, mas ok, então é um B mesmo. Okay. Eu entendi. Na verdade, a tendência natural é a gente escrever com uma vogal mesmo, né? Não uma vogal breve, né? A tendência nossa seria essa, né? Esse B aí, usando o Sheva aí e não o tisserê, se fosse o tisserê, ele seria já uma sílaba, que seria consoante mais vogal. Mas nesse caso, ele já depende de se juntar com a próxima. Que não é tá vendo aí? Tá achando que o cara não tá entendendo é tudo. Não, eu tô, por Deus, rapaz. Ele tá falando literalmente hebraico para mim. Não. Tudo. Mas eu tô é porque, a Luciana assim, tá com uma cara de que já entendeu tudo. Ó, quem vê cara não vê coração. Eu desliguei a câmera aqui porque eu já tô quase chorando. Eu, para dizer a verdade, não sei nem o que eu estou fazendo. Não sei nada disso aqui. Está complicado. Então, é para a gente aprender mesmo. Já pensou se chegasse aqui todo mundo e falasse, já sei esse negócio tudo aí. Eu estou tentando aí matar a gente ficava charada, difícil. pastor. Eu estou tentando matar a charada do hebraico. Ele é igualzinho o grego, porém de trás para frente, e tem um monte de nomenclaturas, e eu estou ferrada. Mas, pessoal, o negócio aqui é, assim, Zezé já mostrou como é que a gente tem que fazer o negócio. Olha aqui, eu tenho que descobrir onde é que estão as nossas vogais, né? Aqui eu tenho a semivogal, então eu passo por cima dela. Ela nem, como se ela nem estivesse lá. Qual é a vogal aqui? Olha ela aqui, ó. Ô, pastor. Aqui é uma vogal. Pastor. Ô, pastor. Tô tá ouvindo. Me ouvindo? Quando o senhor falar vogal, fala o nome da vogal, né? Se for um patá, se for um cubo. Irmão, fala que a letra A é IOU, irmão. Pois é isso mesmo. É isso que eu estou falando. A letra A é um patá. Você está falando patá. Patá é difícil. Tem que falar, essa aqui é uma letra A. E depois a gente olha como é que é o nome. Mas veja bem, se ele fala assim, uma vogal, e você não consegue associar que é um patá, fica mais difícil. Se não é um câmex, fica mais difícil.
Igual, por exemplo, se é um Segola, se é um Hirik, se é um Kobutz, ou se é um Chevá, fica mais difícil para entender. E, pelo menos eu acho, né? Eu acho. Não, essa vogal aqui embaixo desse TIN. Então, só respondendo o Zezé aí. Gente, toda contribuição é válida. Só que o nosso objetivo aqui agora é a gente fazer a divisão das sílabas, né? E eu estou vendo que a gente ainda precisa caminhar um pouquinho mais na questão do conhecimento das vogais. É por isso que eu falo com vocês, voltem, até mesmo as consoantes, voltem lá no Aleph Bet, gravem o Aleph Bet, as vogais, gravem as vogais, porque, vez por outra, a gente vai ter dificuldade de, como eu posso falar, de se referir a elas. Mas a gente pode trazer a informação, né, das vogais que estão aí, sim, não há problema nenhum, não. Não, então esquece que eu falei, que eu acho que eu atrapalhei. Eu tentei ajudar, eu atrapalhei, esquece. Assim, a minha preocupação é que a gente agora vai caminhar no sentido de identificar a vogal, né, onde ela está, e dividir a sílaba. Aí, o exercício de vocês é memorizar o alfabeto, que é o Aleph Bet, e memorizar as vogais, quais são elas, entendeu? Pastor. Aí eu quero que vocês se debrucem, que vocês estudem. Sim? Exatamente, é o que tu ia dizer aí. Nesse momento agora aqui, na verdade, desculpe por você, né? Você enjaulou a gente, porque eu tô ainda precisando decorar melhor as vogais, as consoantes, já trabalhei bastante. Por exemplo, quando eu leio essa palavra aí, que eu quero ler Bereshi, né? Mas aí o último seria um T, né? Mas eu não posso... É nesse momento que ele vira uma vogal também? A segunda palavra aí? É isso mesmo? Eu estou lendo certo, Bereshi aí? Pois é, eu não estou falando que os caras estão lá na frente, tá vendo? Mas é isso mesmo. O Bereshit aí... Uhum. Pode falar, Davi. Não, é Davi que está falando? É Davi. Exatamente, você pediu para que a gente... Claro, o primeiro passo aí seria identificar as vogais. Mas eu preciso lembrar também que essa última aí, ela está funcionando como vogal quando ela está no final, ou não? Então, essa informação aí, Davi, a gente vai dar lá na frente. Por quê? Algumas consoantes, elas vão aparecer simplesmente para fechar a frase. Nesse caso aí, não. A gente vai transliterar o TAV com o T mesmo. Aí vai ter o som de T. Bereshit. Desculpa, mas eu já me corrigi. Eu esqueci que a sílaba também é formada por consoante mais vogal mais consoante. Então, pode terminar em consoante. Então, retira meu questionamento aí, porque ele foi Não, mas assim, pessoal, é muito... Eu quero a participação de vocês. Vocês precisam participar, sim. A gente vai construir aqui o conhecimento, né? E, assim, essa intervenção do Davi é importante, porque nós vamos falar sobre isso lá na frente. Eu tenho cuidado aqui, viu, Zezé? Meu cuidado é não embolar mais a cabeça de... às vezes eu vou querer fazer uma transliteração aqui, e, assim, às vezes querendo ajudar, e aí não ajuda. Perdão. Acaba... Não, meu irmão, não tem perdão, não. Não tem, não. A gente está caminhando junto. Eu quero que todo mundo aqui tenha esse Pastor, sem falar... a gente não está caminhando junto, não. Tem gente correndo na frente. Vai pegando leve aí que eu tô com 447, grego e hebraico na minha cabeça. Tá embolando tudo. Tem gente que está lá atrás, ainda no começo da escada. Pastor, na segunda letra aí, ó. Não, tá bom aí, pastor. O Zezé tá acelerado aí. Zezé, vai devagar que eu sou mecânico. Tem um monte de coisa na minha cabeça aqui. Entendeu? Não, moço. Eu tô no mesmo barco, moço. Não, você tá adiantado. Eu não sei nem o que é patacha. É Davi que tá adiantado. Pastor, é Davi que é o problema. Você tá falando negócio de patacha, não sei nem o que é isso. Eu tô tentando achar onde é que tá esse trem aqui. Calma aí, gente. Pastor, acho que a Priscila estava querendo presencial, pelo amor de Deus. Não, sem falar Priscila, que a gente querendo falar alguma coisa?
É que a gente está aprendendo o alfabeto grego também e o alfabeto hebraico. Eu pensei que eu tinha decorado o alfabeto grego, mas agora já misturou tudo com o alfabeto hebraico. Eu também tô doidão, mistura tudo. Irmãos, professor, Mas, eu só estou falando isso, sabe o quê? Eu fui tentar essa semana, é porque eu estou desesperado, também estou fazendo imposto de renda, estou na época de imposto de renda, né? E aí o que acontece? Eu tirei um tempinho para poder olhar, porque eu estou com esse livro aqui que o pastor. Eu baixei no PDF do livro, e no capítulo 7 ele começa sobre a formação e divisão de sílaba. Por Deus do céu, quando eu cheguei no capítulo 7, que eu fui tentar separar sílaba, igual ele está querendo que a gente separa aqui, rapaz, eu fui ver que se eu não decorar lá o alfabeto e as vogais, e eu estou tendo que decorar, porque realmente eu não tinha feito isso ainda. Então, eu queria que o professor, que os colegas realmente tivessem paciência mesmo, tá? Isso é normal mesmo. Eu acho que é normal, né? não, mas é normal mesmo, pessoal. Eu disse a vocês que eu tive muita dificuldade de aprender hebraico. Essas fontes aí me dão um nó na cabeça. Às vezes eu vou ler uma coisa e acho que é outra. Essa letra aqui, por exemplo, que é um resh, eu olho para ela e às vezes acho que é outra letra, um final, uma letra, entendeu? Então a gente tem a questão da fonte, tem a questão de letras que são parecidas. E eu não estou falando eu estou falando eu mesmo. Às vezes eu me confundo e já contei até com a ajuda de alguns irmãos aí, às vezes, né? Pastor, essa letra não é essa, não? Aí eu olho. Pois é essa mesmo, desculpa aí. Porque às vezes eu erro também, olha, todo mundo erra. Então, nosso objetivo é a gente caminhar junto aqui, cada um, né? E eu ajudando vocês, vocês me ajudando. A gente vai junto aqui. Não tenho dificuldade de falar, ó, pessoal, errei aqui, vamos consertar. E aí a gente vai caminhando junto. Eu não quero bagunçar o negócio, a cabeça de Para vocês. facilitar, pastor? Então, Se o vamos lá, pessoal aí, pessoal. uma dica, se o pessoal quer aprender aí, vai no Play Store lá, baixa lá um joguinho chamado Alfabeto Grego. Eu baixei, eu estou tentando, eu não passei do primeiro ainda, mas tem uma semana, mas dá trabalho. Mas é basicamente isso que o pastor está falando, é só alfabeto, entendeu? Vai por etapas, você vai pegando. O grego eu já peguei quase tudo, graças a Deus, mas o hebraico eu não passei nem na primeira fase ainda, tá? Só Jesus. Mas você vai no Play Store e tem muito aplicativo lá bom. Mas é isso, é o nosso caminhar, é a nossa tarefa, e a gente vai vencendo de forma gradativa, pessoal. Então, olha aqui que coisa interessante, né? Eu preciso identificar as vogais. Uma vogal, né? Duas. Opa, isso aqui não é para ficar aqui, não. Isso aqui é para tirar daqui. Duas vogais. Duas vogais. Se eu tenho duas vogais, quantas sílabas eu tenho? Duas sílabas. Então, esse monte de letra aqui vai me dar o número de duas sílabas. Aí você pergunta assim, pastor, mas tem muita consoante aqui, não tem? Tem. Aqui, por exemplo, essa letra aqui, que é o Aleph, ela está aqui como uma mater lezione, que é uma mater, né, de leitura, mãe de leitura, né? Então, na verdade, essa letra aqui, ela está, em algumas outras palavras, elas nem aparece essa letra Aleph aí, esse Aleph, elas nem aparece o Aleph. Mas, preservando a escrita mais antiga, ela está aí. Então, nós temos o Aleph aqui. Então, nós temos uma consoante, duas consoantes, três consoantes, quatro consoantes, cinco consoantes. Cinco consoantes e duas vogais e uma semivogal. Semivogal não forma sílaba, só consoante que forma sílaba, né? Então, eu tenho essa forma aqui que me dá uma sílaba. Depois eu tenho outra sílaba aqui, duas sílabas formadas.
nessa palavra, que nós já identificamos, né? Aqui é Shalom, aqui Elohim, não é isso? E apareceu aqui, pessoal, os mais observadores, né? Apareceu um sinal que nós não estudamos aqui. E como eu disse a vocês, tem algumas coisas que a gente não estudou porque não vai fazer diferença na transliteração. Aonde que está esse Elohim? Esse símbolo. Desculpa, Simone, eu que tô doido aqui. Eu que tô doido. Ai, Tá vendo? falei, Você tá meu Deus, mais eu já não esperto do estou entendendo. Não, não tem nada a ver com Elohim, não. Aqui é Bereshit. Aqui, ó o Bet aqui, ó. Eu que tô... Bereshit. Eu que tô doido. Elohim tá aqui, ó. Tá? De baixo. Eu que tô doido. Aqui nós temos Bereshit. Bereshit. Desculpa aí, tá, pessoal? É falta de atenção mesmo. E hebraico tem que ter atenção o tempo todo. Aonde, pastor? Como? Sônia. Onde o senhor está Aqui, vendo Sônia. essa palavra? Tem um eco aí, não sei se... O meu som está repetindo aí. Então, é aqui, ó. O B, não é isso? Uma semivogal. Então, ó, B. Re. Shit. Shin. Então, Bereshit. numa transliteração, esse B, ele vem acompanhado da vogal E ou não? Ele vem acompanhado com uma pequena letra E. Ela fica pequenininha. Não é igual uma letra, não é igual uma vogal comum. Ela vai ficar uma letrinha pequenininha. Uma letra como se fosse uma letra elevada a uma letra, a um número, entendeu? Ela vai ficar pequenininha, não vai ficar do tamanho de uma letra normal, ela vai ficar menor. Entendeu? Pastor, a palavra Sim, vai Sônia. ficar Bereshit? Isso. E que significa? Bereshit é a primeira palavra do grego, do hebraico, da Bíblia hebraica. Bereshit. Está falhando, pastor. Tem 3 pastores falando aí. São os microfones ligados, tem que desligar. Desligou. Então, Bereshit é no princípio. No princípio. É a primeira palavra lá do Gênesis. Bereshit bara Elohim. Então, nós temos aqui, Bereshit. Pastor, então, a divisão de sílabas, então, o B aí não pode ficar sozinho, então o Berê seria uma sílaba? É porque, na verdade, nós estamos diante aqui de uma preposição no hebraico, né? Uma preposição. E aqui nós estamos diante da palavra Reshit, né? Reshit. Elas juntam aqui, a gente acaba juntando as duas palavras. Bereshit. Então, Berê seria... Mas, na verdade, Berê... aqui... O Birê seria a primeira... Isso. Ok. Aqui, na verdade, a gente tem o Reshit, que é a palavra, né? E aqui a gente tem uma preposição junto aqui, né? Aí, pessoal, nós temos essa divisão, como foi falado aqui. E aí, nós vamos para a segunda, ou melhor, terceira palavra. Para dividir as...
Eu tenho aqui uma vogal, né? É um chevá composto. Chevá composto. Eu vou identificar só as vogais. Aqui tem uma vogal. Aqui eu tenho outra vogal. E aqui eu tenho outra vogal. Deixa eu ver se eu estou certo mesmo. Aqui então nós temos uma vogal, duas, é porque isso aqui é um plural. Aqui está identificando como plural da palavra, né? Está identificando a palavra como plural. Ó. Isso aqui é o plural da palavra. Então nós temos uma divisão aqui, duas divisões aqui e aqui na terceira divisão. Então eu tenho 3 sílabas. Elohim. Elohim. Correto? Vogal, quer dizer, consoante vogal, eu tenho uma semivogal aqui, que é um chevá composto, né? Consoante vogal, consoante, vogal, consoante. Essa fica a divisão. Ah, pessoal, desculpa, eu estava falando um negócio aqui e acabei cortando, tá? Acabei esquecendo de terminar o que eu estava falando, porque alguém perguntou alguma coisa e eu esqueci de falar. Esse sinalzinho aqui, nós não estudamos, tá? Por que nós não estudamos? Porque ele não vai ter diferença na transliteração. Ele não vai influenciar nada. Você vai encontrar esse sinal, tem outros sinais que aparecem. Ele é simplesmente uma pontuação na entonação. É como se fosse você segurasse ali um pouco a fala, né? Elohim. Elohim. Então é como se fosse na música, Elias fala de música aí, é como se fosse na música uma pausa. Então esse sinal aqui, ele aparece para designar é como se um descansar, é como se você tirasse o pé do freio ali, para você não correr ali, não adiantar a sua fala naquele momento ali. Então você desse uma descansada. Então esse é um sinal que tem essa função, entendeu? Essa função de você segurar um pouco a fala. Tá fácil agora, né? Aqui, tá fácil. Você já identificou que eu tenho uma vogal. Se eu tenho uma vogal, eu tenho uma sílaba, né? Então eu tenho uma sílaba aqui. Aqui, né, uma sílaba. Aqui, eu tenho mais uma vez uma semivogal. Uma semivogal. E aqui eu tenho uma vogal. Aqui eu só vou ter uma sílaba, porque eu tenho uma vogal só. Eu tenho uma vogal só. Correto? Uma vogal só. Se eu tenho uma vogal, eu tenho uma sílaba só. Essa palavra aqui, pessoal, é muito semelhante a essa, né? Muito semelhante, ó. Então eu tenho aqui berit. Berit. E aqui eu tenho bereshit. Berit significa aliança.
Então, você percebe que eu tenho só... Sim. Eu tenho duas aí, então. Eu tenho duas aí, né? Se for para dividir, aí vai ser duas. Duas sílabas, né? Não, aqui é uma só. Perdida. É uma só. Não estava nessa outra aqui agora, que tem um Aleph com a vogalzinha embaixo aqui, um Bet. Então, aqui é uma só. É uma só, Então, Simone. e que palavra Já é pulei essa? dela. Aqui é uma só. É um ab. Aqui é ab. É um ab. É um ab. Ab. Não, o ave eu sei que é ab. É o AB, mas é o Aliança lá embaixo. Mas para ser AB, não tem que ter o pontinho no meio, o da Dagesh? Simone, você também está atenta, né? É porque aqui nós temos... uma matre leciones. Aí, quando eu tenho a matre leciones, eu não há necessidade de eu colocar o Dagesh. Aí a palavra é ab. Ab. Eu tenho uma Aleph aqui, né? Ela começa com Aleph. Se ela começou com Aleph, não há necessidade de colocar o ponto. Não tem no final, não. Eles não podem ter no final, né? Eu anotei isso em algum lugar. O Dagesh, né? Ele não aparece no final. O Dagesh? Na verdade, quando ele está no início, ela é obrigatória, né? Ela é obrigatória. Então, assim, esse som aliança de Dagesh... aí, como é que é o nome? Da Agora palavra vamos ficar aliança? só um minutinho. Deixa eu terminar o Aleph, o aliança não. O AB aqui, né? Vamos... pessoal, assim, é porque às vezes aí a gente vai colocando conteúdo, mas é conteúdo que a gente já viu, tá? Conteúdo que a gente já viu. Aqui eu vou falar AB. AB. Por quê? Porque o som, ele vai ser o som do bet. Porque eu tenho uma matre leciones, ele não vai ser pontuado porque ele está no segundo, né? Ou não está no início, mas ele vai ter som de ab. Quando você for transliterar o nome Abraão, você vai ver que aparece o bet sem o Dagesh, e ele vai ser pronunciado como Abraão, que é o B, né? Bet. Mas é uma informação que a gente vai agregando, cada vez mais a gente vai tendo conhecimento, a gente vai assimilando os conteúdos, né? Gradativamente. Muito bem, saímos do ab e vamos para o berit. Berit, Simone, aqui, ó. B, ó o Dagesh, está começando, né? B, ri, ó a vogal, eu só conto uma vogal aqui, não conto essa semivogal. Eu tenho uma vogal, Davi. Uma vogal. Ok. Agora eu sei. Então é por isso que é uma sílaba só. Ok. É uma vogal só, porque a outra lá é semivogal, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma semivogal. Aí ela não conta sílaba. Não conta sílaba. Eu tenho só uma sílaba aqui. Berit. Berit. Tranquilo? Agora, podemos ir para outra, a última, tá? A última de hoje. Aqui. Eu tenho uma vogal aqui, olha. Uma vogal. Duas vogais. Duas vogais. Então, eu vou ter duas sílabas. Certo? Duas sílabas. Eu tenho duas vogais. Né? Se eu tenho duas vogais,
eu vou ter 2 sílabas. Essa vogal aqui, vamos ver aqui, é uma vogal breve, né? Vogal breve. Aqui é a palavra Ixá. 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 A palavra Ixá é a palavra para mulher. Hoje eu vou apanhar, que eu vou falar que a Tati é uma Ixá. Até ela entender. Ô, pastor, Ixá, aí no começo é um Aleph, né? Eu estou no lugar certo, acho que eu estou. Aleph, o segundo é um Shin, que você falou? É isso mesmo? É o pontinho aqui, o pontinho está aqui, né? Mas eu não entendi eu não entendi porque o Ixá, né? Agora eu boiei aqui nessa aí. Porque que eu acabei cometendo um erro aqui, tá, pessoal? Cometi um erro, por quê? Porque tem o Dagesh aqui, ó, Dagesh forte, né? Com o Dagesh forte, o que acontece com a consoante? Ela duplica, né? A gente falou desse conteúdo aqui e eu comi mosca, né? Aqui, ó. Tudo bem? Então, olha aqui o Dagesh forte, ó. Dagesh forte aqui. Com o Dagesh forte, eu tenho que duplicar a consoante. Informação importante, né? Aí eu tenho essa estrutura aqui, ó. Ixá. Ixá. Fala, Elias. Desculpa aí eu interromper você. não, esse Isha, porque começou com... É um Aleph no começo. Eu estou meio perdido nesse comecinho aí. Por que foi para Isha? Professor... É porque o Aleph... Sim? Não, desculpa, é porque a dúvida do colega aí, eu já vi que outros também perguntaram, esse Aleph aí, ele não tem efeito nenhum, né? Eu vou olhar só para a vogal que está debaixo dele, porque ele é vazio ali. É assim que eu estou conseguindo caminhar, pelo menos até agora. Não, já, você voltou lá na tela, lá já consegui identificar, pastor, porque eu não tinha olhado. Entendi a vogal. E essa última letra ficaria muda? Terminou, Elias? Terminou. Não, na hora que você voltou lá, eu entendi. Eu vi lá. Sim. Entendi. Aí o irmão falou a questão do Aleph ser mudo, eu lembrei. Deu para lembrar e você voltou rapidinho, deu para ver. Sim. Então, pessoal, só tirando... Peraí, Simone, deixa eu só tirar a dúvida do Elias aqui. Então, pessoal, o Aleph, ele é uma letra que, assim, quando você for transliterar, eu tô comendo uns garfos aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar esse tracinho em cima, olha. Entendeu? Coloca o tracinho em cima. Por quê? Porque eu sei que ali tem uma letra muda. Igual aqui. Como é que eu vou transliterar isso? Uma letra muda, um A e um Bet, né? Ficou um negócio esquisito ali, mas... O que eu quero que você entenda aqui, que eu esqueci, que eu comi mosca, né? Toda vez que aparecer um Aleph, não é simplesmente ignorar ele, não. Não é simplesmente ignorar. Faz um tracinho aí, dá um jeito de você mostrar o seguinte, ó, tem uma letra muda aqui, então eu vou dar um tracinho. Como se fosse esse iode nosso aqui, ó, iode do hebraico aqui. Dá um traço, vem, coloca a letra latina, né? E aí eu vou saber que aqui tem
uma letra muda. Tá errado você não colocar nada? Não tá. Não tá errado. Mas aí é como se você tivesse engolindo, né? E a gente, às vezes, na pressa, acaba esquecendo disso. Ó, tem uma letra muda aqui. Como é que eu vou representar ela? Não é com A. Esse Aleph não significa A. Ele vai ter, como o Davi falou, o som da vogal que está embaixo. Ish. Ou melhor, Ish é homem, né? Viu, Davi? Ish é homem. Ishá é mulher. Então, Beleza. é mulher. Ish é homem. Até na expressão é feio, né? Ish. Ish Ô, é homem. pastor. É uma enxada. Ô, treva. É bênção, mas é prova. Deixa- Essa última letra aí da palavra Ishá, igual a gente tem um Aleph, um Shin, e essa última letra, que se não me engano é um H. É um H, por isso que não tem som, né, pastor? É um Het ou é um... Cadê meu pai? Que eu tava com... É um Re, então, no caso. Aqui, Simone, é o seguinte. A gente falou... deixa eu ver se eu acho aqui, ó. As materlexiones, as letras, que no final elas aparecem só para aparecer na foto. Entendeu? Só para aparecer na foto. E para confundir a mente da gente, né? Ela tá lá assim, ó, tô aqui, pessoal. Sou bonita, sou tal, mas ela não vai ser traduzida, não vai ser transliterada, vai ficar do jeito que eu fiz ali, ó. Ixá. Ô, pastor, mas esse re aí, ele transliterando, ele é um H, né? E o H, na verdade, no final da frase ou no começo, muitas vezes ele não tem o som de nada. Não tem som de nada. É por isso que a gente já vai economizar e já vai dizer o seguinte, esse H aí, ele só apareceu na foto, né? Mas não há errado, Priscila, não há erro da gente cair no final como transliterando para o H, não, tá? Não tem erro nisso, não. Agora, pastor, eu fiquei com uma dúvida aí nesse AB, né? É AB, né? Que tem o Aleph, o A. E aí o senhor botou P, mas só que ele não tem o Gadesh, né? Aí, no caso, ele na hora da transliteração, ele continua sendo B, só o som que é V, que sai o som de V? Essa informação é o seguinte, ele tem o Dagesh quando ele está no início, né? No início Ah, tá. ele vai ter o Dagesh. Mas, nesse caso aqui, ele vai ter o som de Bet, porque ele vem precedido de um Aleph. E quando ele vem precedido de Aleph, ele não pode ganhar o Dagesh porque ele está no final, mas ele vai ter o som de Bet. Ele vai ter o som. Esse som de Bet vai ser... Os judeus acabam falando... É um V quase que imperceptível, né? Você está estudando também o grego, na hora de falar alfa, na hora tem alguns gregos que falam vita, não é alfa, beta, fala vita, alfa, vita. É uma... como eu posso falar disso aí? É o uso, né? O uso da palavra. Então, no contexto dessa palavra, ela vai ter o som de B, sim. E a regra é precedida de Aleph. Quando o Bet vem precedido de Aleph, ele vai ter o som de B. Essa foi boa, hein, pastor? Então, essa palavra é pai? Pai, é. E eu tinha até separado o nome Abraão, para a gente transliterar aqui, mas, assim, as minhas fontes não ajudam e às vezes até atrapalha. Vocês viram que eu tive dificuldade de traduzir isso aqui, ó, por causa da minha fonte. Até na próxima aula eu vou trazer a transliteração, a tradução melhor para vocês, porque as fontes me atrapalharam. Então, o Abraão, eu não consegui uma fonte boa para trazer. Mas o Abraão, ele não é
com o Dagesh. O Dagesh não aparece. Então, a pronúncia ficaria Abraão, Abraão. Mas ninguém fala Abraão, fala Abraão, Ab. E a regra é a mesma. Né? A regra é a mesma. Ele não está no início da palavra e ele vem precedido de Aleph. Então, aí ele tem essa vocalização com som de B. Essa vocalização com som de B. Pessoal, eu estou devendo a vocês, na verdade, nem devendo, é porque eu falei que ia passar, mas eu estou colocando o carro na frente dos bois. O site com as fontes para vocês utilizarem, né? Tem um programa chamado, vou escrever aqui com essa canetinha, vou escrever aqui o nome de um programa para vocês procurarem na internet e baixarem, tá? Por quê? Porque lá vocês vão ter a Bíblia em hebraico, uma boa versão, boa de se trabalhar, e vocês vão utilizar mais tarde, né? Não é agora, mas vão utilizar mais tarde. Mas eu recomendo vocês baixarem um programa chamado... É aplicativo? É um programa. Aplicativo eu me lembro de celular, né? Então não é um aplicativo de celular, não. É um programa mesmo. É Bíblia Work. Bíblia Work. Ah, tá. Isso aí eu vi, pastor. Eu tenho aqui. Você tem? Tem. Tem que ter. Você tem que baixar, tem que ter tem que ter sua conta no e-mail para você conseguir baixar. Você está precisando disso? Não, isso pede para você baixar com uma conta de e-mail. O pastor Martino compartilhou comigo, aí eu estou tentando baixar. Então, pessoal, eu ia até passar outro aqui, mas esse aqui é suficiente para vocês vão gostar muito desse programa, e depois nós vamos aprender a trabalhar com ele, com as fontes. Pastor, sim? Desculpa, esse arquivo aí, eu não sei se você já mandou para a gente, eu não baixei, manda para a gente esse slidezinho aí, eu acho que esse conjuntozinho aí, você não mandou ainda não. Tem 2 que você mandou já. Eu penso que esse aí é um terceiro de continuação, eu acho. Se você puder mandar, claro, né? Você está falando desses slides aqui, né? Esses slides aí. Tá certo. Vou mandar. Uma outra coisa, pessoal. Vocês chegaram a fazer a transliteração do nome de vocês? Fizeram a transliteração do português para o hebraico? Eu sei que Simone fez. A gente tentou fazer isso, acho que na 3ª aula. Sabe o que eu preciso que vocês façam para a gente ganhar... Como eu posso falar? Para a gente avançar. Eu preciso que vocês treinem. Eu preciso que vocês transliterem do grego para o hebraico, do hebraico para o português, do português para o hebraico. Entendeu? Como a gente está aprendendo, então você pode pegar o seu nome, o nome da esposa, o nome do marido, o nome dos filhos, e transliterem para o hebraico, com caracteres hebraicos. Né? Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo. Pode dar certo assim, né? Como é que eu posso dizer não dar certo? É assim, isso tem significado no hebraico? Pode nem ter. Meu nome é Ednan no hebraico, ninguém nunca ouviu Ednan no hebraico. Mas existem certas palavras que elas são transliteradas da forma que nós conhecemos aqui, elas são levadas para o hebraico. Como... Sim? Deixa eu te dar uma apertada aqui. Por exemplo, meu nome é José, e não tem J no hebraico. Eu ia colocar um Gimel.
Não, né? Não, aí no caso é um iode. Um iode, né? Até porque, Zezé, é o seguinte, olha, o nome Jesus, vou pegar aqui o nome Jesus, né? Yeshua, né? Jesus. Por que que hoje nós temos o nome Jesus e o nome dele não é Jesus, no hebraico? O nome de Jesus no hebraico, Yeshua, que é o mesmo Yehoshua, que é Josué, e Yehoshua, Yeshua. E aí, nós temos o nome Jesus. Colocou o iode, aí tá certo. Aí, pessoal, é o seguinte, os gregos, quando traduziram o nome Yeshua para a Septuaginta, e eles traduziram por Jesus, Jesus, que é o nome de Jesus, Jesus. E do grego para o nosso idioma veio Jesus. Falo isso porque tem muita gente falando besteira aí, falando asneira, desculpa a expressão, falando que o nome de Jesus não é Jesus, que foi a Igreja Católica que mudou. Isso é história, gente. Isso é conversa para boi dormir. Você quer ver uma coisa? Vou pensar uma coisa aqui, uma coisa. Miriam. Miriam. O nome Miriam é Maria. Miriam. Maria. É o nome dela. Em inglês, por exemplo, o nome José em inglês, eu não sei, né? Tô inventando agora. Mas não é José. Eu não vi lá alguém falando José lá em inglês, né? Então, assim, essa mudança ocorreu por conta de variação linguística. Variação linguística. O nome Yeshua, que é o nome Jesus, ele, ao ser traduzido para o grego, nem traduzido, foi transliterado mesmo. Ao passar pela transliteração para o grego, ele veio com o nome Iesus. E essa variação Iesus para o português ficou Jesus. Então não há erro. Porque vocês estão usando o nome de Jesus errado. Nada disso, não tem nada errado. É a correspondente nossa, a nossa correspondência no alfabeto latino, no idioma latino, no idioma português, do nome Jesus. Entendeu? Aí, José, né, você vai usar o iode. Iode, né? Talvez fique Ioses. Talvez fique isso, não sei. Mas pode ficar esse nome. Porque J não tem, né? A gente já viu que J não tem no hebraico. Não há uma correspondente hebraica para o J. Não é o Gimel. Não é o Gimel. É o Iode. Tudo bem? E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso ajuda a gente. Ajuda você identificar as letras, ajuda você a assimilar esse conteúdo, né, de um idioma, de letras que não são usadas. Hoje, pessoal, eu bato meu olho num texto em hebraico, eu consigo saber que letras são aquelas, mas imagina 20 anos atrás. Então, a gente tem que ter essa familiarização, a gente tem que ter essa noção do idioma, das letras, para a gente não ficar tão distante, né? Não ficar tão distante. Então, Sônia, Simone, demais colegas aí, não desanima não. Vamos juntos. Se for necessário voltar, eu quero que você volte aí para falar sobre as Begat Kefates, eu quero que você volte para falar sobre as vogais. Pessoal, vocês vão ficar comigo por mais, eu acho que mais 2 meses aí, não sei não, acho que 2 meses. E a gente tem muita coisa para falar. Elias está rindo de desespero, Elias? Não, rapaz, o pastor começa a falar que bate telefone, parece que tá falando até língua estranha, né? O negócio tá... As Begat Kefat estão aqui, ó. As Begat Kefat, cadê? Eu sei. Aí. Rapaz, eu aprendi que eu tenho que olhar mais o alfabeto. Então, vou ter que olhar esse trem mesmo, não tem jeito não. Mas é isso, pessoal. É a nossa tarefa, é estudar.
Agora, botei aqui, ó, prioridade. Olhar vogal e consoante primeiro. Pois é, pessoal. Agora, só quer ver uma coisa muito simples. Quando a gente for estudar, por exemplo, plural, como que se conjuga o plural? Como que você identifica o plural no hebraico? É pela terminação. Olha aqui um plural, olha. Aqui é um plural, olha. Aí quando você encontrar essa forma aqui numa palavra, você já vai automaticamente ter informação de que essa palavra está no plural. Entendeu? Essa palavra está no plural. Uma outra coisa importante aqui, ó. Isso aqui é uma conjunção. Conjunção. E para que serve a conjunção? A gente vai estudar isso lá na frente, não é? Não estou querendo assustar, trazer. Eu estou dizendo para vocês que a gramática hebraica ela é muito mais simples do que o português. É muito mais simples. Se eu decorei, né? Se eu aprendi o alfabeto, se eu aprendi as vogais, essa estrutura que a gente está gastando mais tempo aqui, depois as outras coisas vão ser bem mais simples da gente caminhar, da gente assimilar. Então, vamos junto, vamos firme, que a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Então, Dagesh forte, conteúdo de hoje. Dagesh forte, ele duplica a consoante, entendeu? Nós vimos um Dagesh forte aqui, ó, o exemplo, olha. Dagesh forte, cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Então, Dagesh forte, olha. Aí, quando eu vou transliterar, né? Eu vou colocar esse shin 2 vezes, ó. Shin. 2 vezes. Porque eu tenho um Dagesh forte lá. Entendeu? Pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje. Deus abençoe vocês. Eu vou mandar aí o conteúdo de hoje para que vocês possam ter informação aí, né? E aí a gente possa progredir mais à frente. Pastor, só a última adendozinha aqui. O senhor mandou um vídeo na aula anterior de uma tal de... um canal no YouTube, Hebraico com Fabi, né? Com Fabi. Uma morena, um daqueles vídeos. Certo. Pois é, entrando no canal dela, rapaz, ela tem muitos vídeos que começa desde o... Aí eu já consegui assistir uns 2 hoje à tarde, e é interessante, né? Para os colegas poderem entrar e se inscrever no canal dela, é bacana. Uma linguagem bem bacana mesmo, a dela. É isso aí, pessoal. Eu disse aqui na aula passada, pessoal, tem muito material bom na internet, tem muito material bom. Não tenha medo, não tenha receio de entrar num canal desse. Tem um outro canal chamado Hebraico Fácil. Hebraico Fácil. Agora, por favor, não se inscreva em curso de hebraico, não, porque você vai ficar recebendo mensagem de Israel, mensagem desse povo aí para você fazer curso no cartão. Eles enchem a paciência, liga para você lá de Israel para você fazer curso, e não é o objetivo. Nosso objetivo aqui é a gente caminhar no sentido de fazer uma boa tradução dos textos bíblicos, né? Nós vamos traduzir um capítulo inteiro, nós vamos traduzir alguns versículos, né, do texto bíblico. Mas eu estou, assim, gostando bastante da turma, do empenho, e a palavra do Zezé é importante. Pessoal, eu mandei os vídeos, mas você pode conseguir aí no canal outros conteúdos, outros vídeos que vão trazer informações adicionais. E isso é muito... Pastor, sim? O senhor falou aí no Hebraico Fácil, é esse aí que eu gosto de acompanhar e de assistir. Então. Eu já assisti as 4 aulas lá do Hebraico Fácil. É uma linguagem boa mesmo, igual o senhor falou aí. Eu estou acompanhando ele. Pois é. Ajuda bastante, pessoal. Eu digo a vocês, estudem, vejam vídeos,
eu não oriento vocês a lerem gramática, não. Eu estou com a gramática na mão aqui, até a Simone mesmo me perguntou. Eu não oriento vocês a estudarem gramática, não. Aqui, ó, tem uma gramática do Paige Cayley. Eu tenho até digitalizada, ia mandar para vocês, mas aqueles que eu mandei já é suficiente, porque vai trazer confusão, vai ser um negócio mais maçante. Então assistam vídeos, os vídeos vão ajudar, vão facilitar o processo de aprendizado, e eu tenho certeza que vocês vão agregar ao conhecimento aí que a gente está tentando conduzir vocês, tá bom? Então assistam vídeos, o canal Hebraico Fácil, o Hebraico com Fabi também é muito bom. Tem outros hebraicos, tem outros canais de hebraico muito bom também. Depois eu vou compartilhar com vocês também umas páginas de exegese. Agora talvez não, mas lá na frente, umas páginas de exegese que ajudam bastante a gente compreender o texto, tá bom? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Então tá bom, pessoal, eu estava falando, né? Eu quero que vocês façam exercícios. Quais são esses exercícios? Transliterem palavras, nomes próprios. É mais fácil trabalhar com nome próprio, porque você pode confundir depois. Por exemplo, se você for transliterar a palavra casa para o hebraico, você pode usar, por exemplo, o kaf, e aí você vai fazer confusão, porque a palavra casa em hebraico não é casa, entendeu? É diferente, muda a pronúncia, muda o sentido. Então, assim, transliterem nomes próprios, porque não vai causar confusão. Aí os nossos... eu ia até fazer um pouquinho mais com vocês hoje, que é o vocabulário. Nosso vocabulário nós vamos construindo no decorrer das nossas aulas, tá bom? Próxima aula nós vamos trabalhar mais uma revisão, né? Vamos falar sobre a divisão das sílabas e vamos agregar mais vocabulário. E aí depois nós vamos ver algumas outras informações que vão agregando e aí a gente vai crescendo. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos.